Olá! No relato bíblico a gente percebe que Jesus, ao fazer um milagre, ao curar alguém, ele pediu para que não contassem para ninguém. Um exemplo está aqui em Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, quando um leproso foi curado. Ali no 44, no 43 diz assim, Jesus falando para ele, né? Depois que o curou. Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Ele falava para não contar. Ele fazia o milagre, mas pedia para que não contasse. Por quê? Por que Jesus demonstrou essa atitude algumas vezes? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Já agradecendo a você que já está acompanhando o programa aí, a você que já acompanha o programa há um bom tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você que está chegando agora, de repente conheceu a Novo Tempo, ainda há poucos dias, estava assistindo Anjos da Esperança. Agora é o programa Na Mira da Verdade. Estamos ao vivo aqui e esse é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem algum questionamento que você não sabe bem a resposta sobre a palavra de Deus, manda pra gente que quem vai estar na mira para responder a sua dúvida baseado na Bíblia é uma pessoa muito especial. Ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Animado, meu amigo? Como sempre, Tito, feliz porque estamos aqui mais uma vez. Há quantos anos já, meu irmão, você está nessa mesa aí para dar essas respostas, Olha, lembra? 13 anos, né? 13 anos de Na Mira da Verdade. É uma benção, né, professor? É uma jornada. Olha, minha filha mais velha, Yasmin, está com 12, né? Então faltava ainda um ano para aparecer Yasmin em cena e a tua filhinha também, né? É verdade. É uma bênção de Deus. Bom estar com você aqui, amigo telespectador. Alguns, né, Tito, nos acompanham desde sempre. Outros estão vendo o programa pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esperamos que o programa ajude você a compreender mais a Bíblia e que lhe incentive a buscar cada vez mais as respostas de Deus nesse livro sagrado. É muito bom ter a chance de juntos podermos estudar a Bíblia. Aqui nesse programa você tem a chance de estudar a Bíblia com a gente. E olha, digo para você, hein, todos nós aprendemos. Porque essas dúvidas que chegam, com certeza, todos nós temos um momento ou outro, aquela dúvida e querendo saber o que a Bíblia de fato diz. Então, esse, como eu sempre falo, é um momento, sim, para que a gente possa estudar a Bíblia de maneira interativa. Você pergunta e a Bíblia responde, tá bom? Participe, então, já eu falo como que você faz para você mandar a sua pergunta ao vivo aqui para o programa e eu ter a chance de pescá-la e colocar na mira. Mas nós abrimos o programa de hoje com essa questão de que Jesus, em alguns momentos que ele fez o milagre, curou alguém, ele disse para que a pessoa não contasse para ninguém. E olha que interessante, essa pergunta chegou aqui pelo nosso Instagram por um garotinho de 9 anos. E ele disse o seguinte, tenho 9 anos e sempre, o nome dele é Leonardo lá de Cachoeirinha, e sempre acompanha o programa. A minha pergunta é, por que quando Jesus realizava os milagres, ele dizia, vá e não conte nada a ninguém? Porém, os curados sempre saíam falando o que o mestre havia lhe feito. Olha só a pergunta dele, professor Leandro Quadros, a gente realmente percebe isso em alguns textos bíblicos, de que Jesus, ao curar a pessoa, disse para não contar para ninguém. Por que isso, professor? Realmente, Tito, tem momentos na Bíblia em que Cristo pede, né, para a pessoa divulgar o milagre, dar um testemunho do que Deus fez na vida dela, como por exemplo em Mateus 8, né, Marcos 5. Agora, há momentos em que Jesus realmente pediu
se eu não estou enganado, são pelo menos 6 momentos em que Cristo pede para que a pessoa não divulgue o milagre que ela recebeu. E por quê? Eu vou ler aqui 3 versículos e esses 3 versículos já serão suficientes para nós termos aqui uma resposta. Há uma razão, há 2 razões, na verdade, principais para Cristo agir assim em certos momentos. O Tito leu para nós aqui Marcos 1, 43. Eu vou ler aqui o verso 45, vai ser o primeiro verso. Depois eu vou ler 2 versos no Evangelho de João. E aí você, amigo telespectador, e você, Leonardo, vai entender o porquê que Cristo pediu para que certos milagres em certos momentos, né, não fossem divulgados. Aqui no verso 45 nós vemos o resultado de aquela pessoa não ter obedecido a Cristo. Cristo curou aqui neste contexto uma pessoa com lepra, né? E aí ele pediu no verso 43, como o Tito leu para nós, para ele não divulgar para ninguém, né, o milagre. Tá? Verso 44. E aí no 45, nós vemos que essa pessoa, obviamente, não aguentou e contou. O resultado disso já vai nos ajudarmos a entender o porquê que Cristo pediu isso. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Olha o que aconteceu. A ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. E de toda parte vinham ter com ele. Primeira coisa, o que Cristo queria evitar? Né? Ele queria evitar um fervor popular inadequado e prematuro. Por que inadequado? Muitos procuraram Jesus só por milagre. E Cristo não veio só para aliviar o sofrimento físico do ser humano, isso também, óbvio. Só que ele veio também salvar da morte eterna. As curas que Cristo realizava não eram um fim em si mesmas. Tinha um propósito, né, de trazer, obviamente, restabelecer a saúde, mas também salvar por completo. Né? Salvar todo o ser, não apenas cuidar do físico, que Cristo cuidava do físico, da mente, da espiritualidade. Então a mensagem de Cristo, as curas dele eram holísticas, ou seja, integrais, né? Considerava a natureza integral do ser humano. E aí o que acontece? Para evitar, né, esse fervor popular prematuro e até interesseiro por parte de muitos, né, em certos momentos, quando ele percebia que naquela localização o divulgar ia atrair mais curiosos do que pessoas que realmente desejavam a cura e a salvação, então ele preferiria, obviamente, naquele momento, que não acontecesse a divulgação. Além disso, tinha um outro problema. Aqui, em João 6, 14 e 15, e também no capítulo 7, verso 1, nós percebemos que, além desse fervor popular inadequado que atrapalharia sua missão, o preconceito dos líderes religiosos, se Cristo manifestasse-se como Messias no tempo indevido, ou seja, de forma prematura, ia atrapalhar ainda mais o ministério dele. E aqui, em João 6, 14 e 15, lemos o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, aqui teve um outro problema, né? Aqui ele não queria também alimentar falsas expectativas acerca do seu ministério. Muitos pensavam que o Messias viria libertá-los simplesmente do jugo romano. Não, ele veio libertar da morte eterna e do poder do pecado e da condenação. Tá? E aí, João 7:1, ó, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então veja, além de as pessoas
além de um fervor popular inadequado, né? Além de Jesus, aqui no verso 6, capítulo 6, 14, né? 15, além de eles terem uma compreensão errada do ministério do Messias, ainda tinha o preconceito dos líderes religiosos e de outros judeus na época, e alguns até procuravam matá-lo. Então Cristo deveria se apresentar como Messias no momento certo, né? Para que o ministério dele não fosse ainda mais prejudicado como o foi. Muito bem, muito bem. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12 981 51 0101. Facinho, hein? 12 981 51 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Mande a sua dúvida e vamos aprender, ver o que a Bíblia tem para nos esclarecer. Essa aqui, por exemplo, chegou pelo nosso SMS e olha só como a pergunta foi feita. Um dia desses, fui visitar uma igreja e o pastor falou que é impossível uma pessoa cumprir a lei e que Cristo basta. Ele repetiu várias vezes que nenhum ser humano consegue cumprir a lei e que é impossível. Eu queria saber a opinião do professor a respeito disso. Apenas Cristo basta ou nós temos que guardar a lei moral? E aí, professor? Essa pergunta quem mandou foi a Gerlane de Recife. Obrigado, Gerlane, pela sua participação. Veja, em parte esse pastor está certo e em parte ele está errado, né? Por que ele está certo em parte? Porque realmente a nossa natureza, ela é corrompida pelo pecado. Então nenhum ser humano consegue observar a lei de Deus de forma perfeita em 100% do tempo, inclusive em pensamento. O que diz, por exemplo, Romanos 3? Vamos entender isso aqui. Romanos 3, verso 9, por exemplo, em diante, ó, que se conclui? Temos nós, falando aqui dos judeus cristãos, não é? Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí faz aqui uma descrição da natureza humana. Ou seja, a natureza humana é corrompida. Então, em parte, esse pastor está certo. Agora, em parte, ele está errado. Por quê? Quando Cristo nos salva, Ele nos salva para nos tornar pessoas melhores. O Espírito Santo, ele começa a transformar essa natureza. Óbvio, essa transformação é durante toda a nossa vida e ela só vai ser concluída na segunda vinda de Cristo, na glorificação. Ok? Mas a Bíblia ensina, por exemplo, que a graça de Jesus, que é o único meio de nos salvar, porque a nossa natureza é corrompida, ela ao mesmo tempo é uma graça transformadora. Então é óbvio que a lei não pode ser abolida. Nós não podemos realmente colocar a lei num lugar errado, ou seja, ser um meio de justificação ou de salvação. Agora, eu não posso dizer que a lei foi abolida, isso é uma heresia. Primeiro porque se a lei foi abolida, então Cristo nem precisaria ter vindo morrer na cruz. Ele faria o ajuste lá no céu mesmo e não morreria. Então, o próprio fato dele morrer na cruz já prova que a lei é eterna. Mas quando ele morre na cruz, ele também mostra que nós não temos como ser salvos pela lei. Tá? Só que o que acontece? Quando ele morre na cruz e paga pela nossa dívida, não é porque ele pagou a minha dívida que agora eu posso pintar e bordar. Da mesma forma, você levou, por exemplo, uma multa de trânsito. Você pagou o preço. Perdeu dinheiro, pontos na carteira. Agora, porque o preço foi pago, foi resolvido, então você pode continuar transgredindo as leis de trânsito? Não pode.
A lei de Deus é a mesma coisa. Tá? E aí, que a graça não anula a lei, aqui no verso 31 de Romanos 3 vemos, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, Paulo, quando defende a justificação pela fé, mostrando que unicamente a fé em Cristo, né, faz com que nos apropriemos da salvação pelos méritos dele, ao mesmo tempo ele mostra o seguinte, bom, você não pode ser salvo pela lei, só que a lei não é anulada por causa da graça, porque a graça transforma. E Hebreus 8:10 é um outro texto interessante. Ali diz que o propósito de Deus, através da nova aliança, né, inaugurada com o sangue de Cristo, mas na verdade ela sempre existiu, né, é escrever, imprimir as suas leis no nosso interior. Então isso faz parte da santificação. Então, se o pastor se referir, dizer que a lei, que nós não podemos realmente guardar toda a lei em 100% do tempo, de forma perfeita em pensamento, ele está certo. Agora, ele está errado em dizer que nós não podemos, com a ajuda do Espírito Santo, como diz Romanos 6, nos tornarmos pessoas melhores. Isso se chama santificação. Então ele está apresentando o assunto, óbvio, pode ser de forma sincera, mas infelizmente equivocada. Ok, muito bem. A próxima pergunta aí chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Bruno Afonso. Ele diz o seguinte: estamos assistindo aqui com meu pai, Bernardo, somos da Assembleia de Deus. E a pergunta do Bruno Afonso é a seguinte: me explica, por favor, se Moisés morreu, como ele apareceu com Elias na transfiguração de Jesus? Olha aí a pergunta do Bruno. Moisés, de fato, morreu, a Bíblia fala isso. Agora, como é que ele apareceu lá no céu? E outra pergunta, tem uma pergunta mais abaixo aqui, vou ver se eu acho daqui a pouco, mas eles apareceram lá em espírito, eles apareceram de forma física, como é que é isso, professor? Muita pergunta. O texto bíblico não nos deixa dúvida alguma de que Moisés pôde aparecer a Cristo no Monte da Transfiguração porque Moisés foi ressuscitado. Existem alguns que tentam forçar a barra e viajam na maionese, alegando que em Mateus 17 não ocorreu, na verdade, uma aparição literal, foi só uma visão. Bobagem. Tá? Quando você lê Mateus 17, você estuda Mateus 17 de forma séria, comparando com Judas 1:9, não tem como você aceitar essa baboseira que tem por aí, em alguns que se acham que sabem alguma coisa, mas infelizmente não sabem nada, só sabem falar mal de outras igrejas, mas não sabem estudar mesmo a Bíblia seriamente. Tá? Agora, quando você vê Mateus, o momento da transfiguração, você vê que foi algo real, sim, que eles presenciaram. Tá? Jesus não poderia. Primeiro devemos recordar de uma coisa, Elias tinha ido para o céu vivo, de acordo com o 2 Reis 2. Então é absurdo imaginarmos, por exemplo, que Elias não apareceu, foi só uma visão dele. Ou que o espírito de Elias estava ali. É outro absurdo, porque Elias foi levado vivo para o céu, de acordo com o 2 Reis 2. Tá? Outro detalhe, quando Pedro viu isso, ele ficou admirado. Né? E aí no verso 4 ele fala assim, ó, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Se fosse apenas um espírito de Moisés ou de Elias, não há necessidade de uma tenda. Pedro viu pessoas reais glorificadas. Quando o texto fala que ele, num texto paralelo de Lucas 9, que ele não sabia o que ele estava dizendo, não é que ele não sabia o que via, ele sabia o que via. Só que ele estava assim impressionado, achando que eles iam ficar ali ou coisa parecida. Então o próprio fato de construir tendas já prova que não eram espíritos desencarnados que estavam ali. E aí Judas 1:9, querido irmão, leia Judas 1:9. Quando fala ali que houve uma disputa pelo corpo de Moisés, a palavra ali para disputa no grego é uma demanda legal, judicial. Então o diabo estava questionando a validade da ressurreição de Moisés.
Então foi porque ele ressuscitou. E isso prova para nós uma coisa: se não existem corpos, não existem almas desencarnadas no céu, é óbvio que o justo só irá para o céu com o corpo, na segunda vinda de Cristo. Professor, nós temos que ir para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Olha, é uma outra tese que estão querendo provar com relação a essa aparição de Moisés e Elias. Olha só a pergunta do Vitor Farias, que chegou para a gente aqui. Em Mateus 17, 1 a 13, Lucas 9, 28 até 36, fala sobre Cristo no Monte da Transfiguração. Ouvindo um conhecido, aí ele fala, né? Ouvindo um conhecido de outra denominação, ele me disse que essa aparição de Moisés e Elias não era em pessoa, mas sim no Kairos, um tipo de tempo espiritual divino. Ou seja, Cristo falou do monte com Moisés, enquanto ele estava na sarça ardente, e ao mesmo tempo com Elias, enquanto ele subia na carruagem de fogo. A minha cabeça deu um nó. Eu gostaria de esclarecer essa interpretação que muitos crentes usam hoje para validar esse tipo de argumento. Olha só a tese. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta aí que chegou para a gente é uma tese onde muitos evangélicos acreditam que na transfiguração, tanto Moisés como Elias, Jesus falou com eles em tempos diferentes, simultaneamente. Olha só a pergunta como foi feita. Ouvindo um conhecido de uma outra denominação, ele disse que essa aparição de Moisés e Elias não era em pessoa, mas sim no Kairos, um tipo de tempo espiritual divino. Ou seja, Cristo falou do monte com Moisés enquanto ele estava na sarça ardente, ou seja, remete lá para o Velho Testamento quando Moisés falou com Deus na sarça ardente, e também, e ao mesmo tempo com Elias, enquanto ele subia na carruagem de fogo, também remetendo lá para o tempo. E aí, o Vitor disse que a cabeça dele deu um nó, até a nossa que deu um nó, né, professor? Com certeza. Que história é essa de que Jesus, que tese é essa de que Jesus falou com Moisés e Elias em tempos diferentes simultaneamente? Olha, em 13 anos de Namira e em 23 de Novo Tempo, eu acho que essa tese está entre as 3 mais ridículas que eu já escutei na minha vida. Não tem limites a criatividade humana. O camarada deve estar assistindo uns 10, 15 filmes da Marvel por dia. O cara que te apresentou isso, meu irmão. Isso é uma besteira do tamanho do mundo. E eu vou lhe explicar o porquê. Primeiro ponto, quando nós lemos aqui, ó, Lucas 9:31, nós vemos o conteúdo da conversa de Cristo com Moisés e Elias. E o conteúdo não tem nada a ver com o que Deus falou com Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3, e nem com o que aconteceu com Elias no capítulo 2 de 2 Reis. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha aqui, por exemplo, o conteúdo da conversa. Ó. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha, o conteúdo da conversa de Cristo com Moisés e Elias foi justamente sobre a morte de Cristo na cruz. Eles estavam ali conversando sobre esse assunto. Então não é o assunto da sarça ardente em Êxodo 13, nem o assunto em 2 Reis 2. Então essa pessoa que ele apresentou isso, ele está assistindo uns 10, 15 filmes da Marvel por dia para viajar desse jeito na maionese. Tá? E outro detalhe, você percebe aqui, ó, no texto também, versículo aqui 34, ó. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Elias, em 2 Reis 2, quando foi para o céu, foi uma carruagem de fogo. E aqui está falando de uma nuvem que os envolveu. Então, meu irmão, peça para essa pessoa, diga para essa pessoa parar de viajar desse jeito, porque senão ele vai encontrar coisas na Bíblia que não existem. Tá? Então,
Ignora isso, meu irmão, que vai só... Olha, se deu um nó na tua cabeça, deu um nó na nossa cabeça também. É uma coisa impressionante. Muito bem, muito bem. Mande a sua pergunta aí por SMS. O número é 12 981510101. As perguntas não param de chegar aqui. Você pode usar também as redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt. Instagram, @namiradaverdade. A próxima pergunta é pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Você pode compartilhar o link aí para mais e mais pessoas terem a chance de assistir e acompanhar aqui a nossa forma de estudar a Palavra de Deus com as perguntas que chegam. Essa pergunta é do Jefferson e da Regilane. A pergunta deles é a seguinte, professor. Por que Jesus orava a Deus, o Pai, se ele também era Deus? Mesmo quando ele ressuscita, lá em Apocalipse 1:6 e João 20:17, Jesus chama o Pai de Deus. Eu gostaria de entender melhor isso. Se Jesus é Deus, ele orava a outro Deus? Não. O que é isso? Por que Jesus orava a Deus, ao Pai? Veja, a resposta a essa pergunta, você precisa estudar e compreender, querida telespectadora, eu creio, né? A doutrina da Trindade. É muito importante essa doutrina, porque ela dá coerência à doutrina da salvação. Tá? Então você percebe que a divindade na Bíblia, Deus, ele é manifesto em 3 pessoas distintas. Tá? Essas 3 pessoas, na verdade, têm a mesma essência divina. Tá? Nenhum é mais poderoso ou melhor do que outro. Tá? Você vê, por exemplo, Colossenses 2:9. Ali é dito que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Então, tem a mesma essência divina. Só que as 3 pessoas da divindade têm funções distintas na criação e no plano de salvação. Então, o Pai, ele é apresentado como o autor da salvação, né? Jesus Cristo, aquele que, por meio do seu sacrifício, consuma a salvação, né? E o Espírito Santo, aquele que conduz as pessoas à salvação. Então, essas 3 pessoas têm funções diferentes, mas a mesma essência. Né? Então, quando Cristo encarnou, em João 1,14, vemos que o Verbo, ou seja, o Cristo, a palavra criadora de Deus, o agente ativo da criação, quando ele encarna, ele se autolimita. E para ele mostrar para o universo, primeiro para nós, como nos relacionarmos com Deus, e para o universo que Adão não precisava ter caído em sua íntima comunhão que ele tinha com Deus, Jesus tinha que vir dessa forma. Tá? E outro detalhe, o fato de Jesus chamar o Deus Pai de Deus não diminui a divindade de Cristo, da mesma forma que o fato de Deus Pai chamar Jesus de Deus em Hebreus 1:8 não diminui a divindade do Pai. Ok? Então, aprofunde-se na doutrina da Trindade. A Novo Tempo tem um estudo bíblico, né, sobre esse tema. Seria muito interessante você fazer um estudo para você entender essa doutrina bonita. Não tem nada de politeísmo. As pessoas confundem a doutrina bíblica da Trindade com o politeísmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito bem. Esse estudo bíblico que o professor falou, você pode pedir aqui, ó, gratuitamente. É este estudo bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. A gente já oferece esse estudo bíblico desde que o programa surgiu. É um estudo bíblico fantástico para os dias em que vivemos. E se você ainda quer saber um pouco mais sobre esse tema que acabamos de falar e outros, pode pedir agora. Se você quiser, agora é só você entrar no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. novotempo.com/namiradaverdade. Lá embaixo você vai ver a imagem dessa revista. É só clicar lá e fazer um cadastro. Ou, se preferir, pode ligar para a gente, só que no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Liga para a gente e peça o estudo bíblico aqui do programa Na Mira da Verdade. Outra questão do Facebook
é a seguinte, professor, quem mandou foi a Zilda Ferreira. Ela diz o seguinte: quando a pessoa morre, fica dormindo até a volta de Jesus. Depois vai ressuscitar. Mas e o espírito? Vai ficar com Deus no segundo ou terceiro céu? Será que ele lá no céu pode ver a gente aqui na terra? Como que essa questão aí, professor, separa o corpo do espírito quando morremos? O espírito vai para Deus e o corpo fica na terra? O que é isso? É muito importante entendermos, querido telespectador, o significado do termo espírito na Bíblia, para nós obtermos essa resposta. Eu vou ler aqui primeiramente Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Porque esse texto vai nos levar a Gênesis 2:7, no qual vamos compreender o significado primário de espírito na Bíblia. Por que eu falo primário? Tem um significado principal para o termo espírito, mas tem outros significados. É porque o termo, ele pode ser traduzido de várias formas, né? Agora, eu garanto para você, em nenhum momento na Bíblia, espírito se refere a uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo humano. Uma entidade imaterial e consciente, tá? O termo espírito é empregado a Deus, em João 4:24, ao Espírito Santo, obviamente, como em João 16:13, aos anjos, Hebreus 1:14, e tem outros significados. Mas o significado primário, nós vamos ver aqui, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bom, aqui diz que na morte, o corpo volta à terra, se transforma em pó, e o espírito volta a Deus. Agora, será que isso aqui se refere a uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo? Não. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, aqui é dito que o espírito de todos os seres humanos volta para Deus. Aqui não está dizendo que é só o do justo. Aqui é uma linguagem generalizadora, tá? Então, se o espírito é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, então o espírito dos maus também vai para Deus. Morar com ele, de forma consciente. Não tem lógica. Então, vamos para Gênesis 2:7 para vermos o significado primário de espírito. Aí nós não vamos entrar aqui num problema. Mas então quer dizer que o espírito imaterial e consciente do ímpio também volta para Deus no céu e mora com Deus, o ímpio também? Para nós resolvermos esse aparente problema, vamos ver o significado primário de espírito, em Gênesis 2:7, que diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse termo fôlego de vida no hebraico é o espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Veja que interessante. Fôlego de vida é a palavra hebraica para espírito. Então, espírito, o sentido primário de espírito é o fôlego de vida. É aquele poder, aquela energia vital que sai da boca de Deus, né? Que sai de Deus e que mantém todas as criaturas vivas. Porque fala aqui, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, o fôlego de vida, soprou o espírito. Então, espírito é esse fôlego de vida. Esse fôlego de vida, tanto do bom quanto do ímpio, volta para Deus. Tá? Agora, entendendo desta forma, aí nós não vemos esse problema em Eclesiastes 12:7. Então, eu sei que não é fácil, em uma primeira vez, você pegar este conceito, porque a nossa cultura, né, ela é formada com base no pensamento grego. Né? E isso tem muitas coisas boas, óbvio. Só que um dos problemas é que na filosofia grega há a dicotomia, a separação entre corpo e alma. Então, quando lemos o termo espírito na Bíblia, a tendência, ou alma, a tendência nossa é pensar como os gregos, mas não. Espírito aqui é o fôlego de vida e o texto diz também, o homem passou a ser alma vivente. Deus não colocou uma alma no ser humano, o ser humano é uma alma. Aqui não diz que o homem passou a ter uma alma, não, o homem passou a ser uma alma. Então isso também é o significado primário de alma, ser vivo, ok?
Muito bem, professor. Eu estava vendo aqui ainda há pouco, tinha uma pergunta aqui no SMS, justamente fazendo essa pergunta aí, quem é a Rosângela, lá de Uberlândia. Rosângela, sua pergunta foi respondida aí. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101 ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Olha, eu já sincronizei aqui no intervalo duas perguntas, uma do SMS e outra aqui do nosso Instagram. E eu vou colocar a primeira do Instagram, depois eu faço aqui a do SMS, que é uma continuação. A pergunta é do Emir Camacho, professor. E o Emir pergunta o seguinte: como explicar Hebreus 11:3, onde diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus? Como assim mundos? E aí? Mundos, ele quer saber então por que a Bíblia fala mundos. Deus criou outros mundos também, professor? Vou ler aqui Hebreus 11:3, na Almeida, revista atualizada, e depois vamos aqui conferir a nova versão transformadora. Fala assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui nessa tradução está o termo universo, que obviamente engloba outros mundos, outros planetas, todos os astros, ok? Vamos ver aqui na NVT como está esse texto, porque eu não me recordo de uma tradução, né, que tem esse termo mundos. Óbvio, o universo engloba tudo, tá? Nós vamos ver aqui na nova versão transformadora, por exemplo. Tá o universo também, ó. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, tá? Então, o texto mesmo diz que é o universo. Agora, Deus pode ter criado vida em outros mundos? Com toda certeza, né? Por exemplo, nós temos aqui algumas referências indiretas, que são bem claras, esclarecedoras, diríamos assim. Por exemplo, uma delas é Apocalipse 12. Para você ter uma ideia, a distância média entre uma estrela e outra são 53 trilhões de quilômetros. Ó, professor, desculpa interromper. Na revista corrigida está escrito mundos, tá? Na corrigida? Na corrigida. Então aí, ó. Almeida, revista e corrigida. Então, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então possivelmente na atualizada eles mudaram porque não era a tradução ideal. Mas que bom saber, eu não lembrava, nem lembrava que tinha isso na corrigida. Obrigado, Tito. Então veja, a distância média entre uma estrela e outra é em torno de 53 trilhões de quilômetros. Isso quer dizer que se a pessoa pudesse viajar num ônibus espacial a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora, só para ir de uma estrela a outra, não estou falando das bilhões, tá? De uma estrela a outra, levaria em torno de pouco mais de 201 mil anos. Você imagine a possibilidade de não ter vida em outros mundos num universo desse tamanho. Não tem como. E aí Apocalipse 12 nos mostra algo importante. Quando Satanás perde o favor dos seres celestiais, por isso festejai, ó céus. Aqui está no plural, tá? Não é uma referência aqui ao nosso céu atmosférico, estelar, não. Veja, festejai aos céus e vós,
os que neles habitais. Então veja, aqui mencionam-se sim outros mundos, não é? Que foram, obviamente, envolvidos, mas não caíram no conflito cósmico entre o bem e o mal. E aí diz o texto, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Tá? Então, nós cremos sim que Deus criou outros seres inteligentes. A Bíblia, obviamente, detalha a classe com a qual a Bíblia se preocupa, né? São os anjos, porque, de acordo com Hebreus 1,14, eles são os únicos seres comissionados por Deus para trabalhar em favor da nossa salvação. Ao mesmo tempo, nós não cremos, obviamente, nessas aparições que existem e que são estudadas pela ufologia. Tá? Deus, ele não manda anjos para cá, ou não enviaria um outro ser para cá simplesmente para despertar a curiosidade. O trabalho de Deus é muito focado, é na salvação do ser humano. Tá? Então existem fraudes, mas existem, obviamente, manifestações sobrenaturais, e nós sabemos que como existem dois poderes antagônicos no universo, aquilo que não vem de Deus vem de Satanás. Então ele procura desviar a atenção das pessoas, né? Através de uma ciência que, na verdade, não contribui para a pessoa ficar focada nas Escrituras e no plano de salvação. Muito bem, e olha aí essa pergunta, essa resposta também pode atender a você, Antônio Carlos, que mandou sua pergunta pelo Instagram aqui, tá? Isso que o professor acabou de responder é o que você perguntou aqui pra gente. Mas essa aqui por SMS, quem mandou foi o seu Arlindo Muniz, ele é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E ele diz, sou católico, mas gosto muito da programação da Novo Tempo, especialmente do Na Mira da Verdade. E eu gostaria de saber como justificar a existência de todo o reino animal que existe hoje, se o dilúvio foi global, já que na arca seria impossível acomodar a todos, até porque muitas espécies estavam a milhares de quilômetros. Então, como que a gente realmente comprova todo esse reino animal se na arca não cabia, ou cabia poucas espécies? Muito boa pergunta. Obrigado, nosso querido irmão católico, né? Temos muitos telespectadores católicos que acompanham o nosso programa. Uma honra ter vocês aqui conosco. Tá? Veja, meu querido irmão, vamos primeiramente ler Gênesis capítulo 7, verso 2, para começarmos essa resposta. A partir do verso 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé e mais 7 pessoas, né? Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Primeiramente, nós vemos que Deus não colocou todos os animais na arca. Ele colocou uma representação, né, de cada espécie. De cada animal considerado limpo, ou seja, que ia servir tanto para o sacrifício quanto para a alimentação depois, 7 pares foram levados para a arca, de cada um dos animais limpos. E dos imundos apenas 1 par, porque não serviriam nem para sacrifício nem para alimentação. Ok? Outro detalhe que devemos considerar, querido irmão, é que Noé colocou na arca os ancestrais comuns de todas as espécies de animais. Essa variação, né, de raças de animais e de espécies não era assim no princípio, né? Há até mesmo raças criadas, diríamos assim, através de cruzamentos por seres humanos. Então nós cremos que, levando 7 pares de animais limpos e um casal apenas de animal imundo, e considerando que eram os ancestrais comuns, né, por exemplo, o ancestral comum dos felinos, o ancestral comum dos caninos, e por aí vai.
Então nós não vemos dificuldades em Noé ter reunido estes exemplares, diríamos assim, para depois eles se procriarem após o dilúvio. Ok, muito bem. Eu tô acompanhando aqui a live que está sendo transmitida pelo Facebook, e aí já tem uma defesa aqui, ou então tentando colocar o professor Leandro Quadros na mira. O Edson Miguel, por exemplo, está dizendo o seguinte: o professor Quadros, dando uma resposta, falou que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Onde é que está escrito isso? Então, parece que ele foi levado por um redemoinho. Por que fala carruagem de fogo? Vamos ver aí. É que as duas coisas... Se o Edson Miguel está correto no questionamento dele. Não, é que diz no texto 2 Reis 2, eu não vou ler aqui, é rápido, que uma carruagem de fogo, né, o separou de Eliseu e aí realmente ele foi num redemoinho. Então não tem nada uma heresia, eu só destaquei um lado da resposta, tá? Mas a carruagem de fogo na visão o separou e ele foi no redemoinho. 2 Reis capítulo 2. Muito bem, a gente falando daquela questão dos mundos lá, a Lilian, lá do Rio Grande do Sul, ela também pergunta o seguinte: parabéns pelo programa, gostaria de entender por que Satanás e seus anjos foram enviados justamente para o planeta Terra. Porque quando Adão e Eva foram criados, Satanás já estava aqui para fazê-los pecar? Por que Satanás foi expulso para o planeta Terra, professor? Aqui que está o detalhe. Nós vimos ali em Apocalipse 12:12 que os anjos e outros mundos tiveram motivos para celebrarem a expulsão definitiva de Satanás. O que isso significa? Que ele ainda incomodava lá. A diferença é que eles não aceitaram. O problema não foi Satanás estar ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por dois motivos. Primeiro, vamos colocar três. Primeiro, em Gênesis 2, 16, 17, Deus já havia avisado os nossos primeiros pais de que eles não deveriam comer daquele fruto. A imortalidade deles era condicional. Tá? Segundo lugar, o relato de Gênesis 3 nos mostra que Satanás em nenhum momento pôde obrigar Adão e Eva a pecarem. Né? Ele insinuou coisas, jogou eles contra Deus e eles decidiram pecar. Terceiro, Adão e Eva não podiam ser tentados internamente, só externamente. Eles não tinham uma natureza pecaminosa. Então o problema foram os nossos primeiros pais, que deram, diríamos assim, esse mole. Quando eles pecam, Satanás se torna o príncipe deste mundo, porque os nossos representantes, nossos primeiros pais, ao pecarem, se colocaram numa posição de rebelião contra Deus e, óbvio, Satanás tem mais poder do que eles e ele se tornaria, obviamente, deste modo, o representante, entre aspas, do planeta Terra. E não foi por acaso que em João 12:31, Jesus disse o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então aqui Cristo está falando da cruz, né? No momento que Cristo morresse na cruz, Satanás perderia até mesmo o acesso à conversa com outros anjos. Do paraíso tinha perdido há muito tempo, tá? Então veja, não foi o problema, Deus jogou ele aqui e aí aqui ele pôde fazer a maldade. Não, nossos primeiros pais não precisavam, né? Nós não, óbvio, a Bíblia não revela isso, mas nós podemos conjecturar que se os nossos primeiros pais não cedem, ele não ia poder viver aqui. Com certeza ia ter que morar aí num planeta desabitado até o dia do juízo dele. Mas não foi o caso. Então não foi o problema ele ser expulso para cá. O problema foi nossos primeiros pais cederem o domínio do mundo para ele e ele se tornar o príncipe deste mundo. Muito bem, muito bem. Nós temos ainda, acho que um minutinho, você consegue responder essa pergunta aqui. Olha só, quem mandou foi o Adilson, de Cabo Verde. Gosto muito desse programa, é uma bênção assistir, conhecer verdades sobre a Bíblia. Gostaria de saber quem são as duas mulheres citadas no livro do Apocalipse e qual a diferença entre elas. Você consegue responder isso em um minuto? Senão a gente deixa para o programa que vem. Não, a gente pode detalhar melhor no programa que vem, mas só para dar uma introdução, Tito, um minutinho. Ó, em Apocalipse 12 nós vemos uma mulher pura e em Apocalipse 17 uma mulher prostituta. Veja, quando você lê, por exemplo, Isaías 54:6, 2 Coríntios 11:2,
Jeremias 6:2. Você vê que mulher em profecia, na Bíblia, representa o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Então, e você vê no capítulo 12, né, que esta mulher é perseguida, e ali é uma referência à igreja de Deus. Maria, ela faz parte do povo de Deus, mas ela não é o foco do capítulo 12. Tá? Então a mulher pura é a igreja na sua fase de pureza doutrinária, e Apocalipse 17 é a igreja na sua fase perseguidora. Veja, Apocalipse 12, a igreja na sua fase perseguida, Apocalipse 17, a igreja na fase perseguidora, no período medieval. Tá? Então se refere a essas duas fases da igreja cristã, algo descrito no Apocalipse séculos antes de ocorrer. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você que nos acompanhou neste momento. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. E aqui você já sabe, seus questionamentos e as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.